Eu sou o professor Sumaré e o assunto da aula de hoje é formas de relevo. Então vamos lá, gente, vamos retomar uma coisinha que já foi vista aqui. Estrutura geológica, formas de relevo. Nos dois casos nós vamos classificar, né? A gente vai fazer uma classificação do relevo. Quando a gente fala de estrutura geológica, nós estamos olhando para o passado, ou seja, nós estamos olhando para o processo de formação, como que isto se formou. Então nós temos lá os maciços antigos ou escudos cristalinos, que tem a formação mais antiga de todas, lá do pré-cambriano. Aí nós temos as bacias sedimentares, que se formaram a partir da sedimentação de fragmentos de outros relevos. E temos os dobramentos modernos, que é o mais recente, que são formados aí pela ação do tectonismo. Beleza? Já formas de relevo, nós vamos nos preocupar com o agora, com o que está acontecendo agora. Então a gente vai fazer essa classificação entre montanha, planície, planalto e depressão, e nós vamos observar, nós vamos estar observando o que está acontecendo agora neste local. Aí, para isso, nós vamos olhar três coisas. Então, a gente vai prestar primeira atenção nos agentes neste processo de formação. Nós já falamos aqui, se está com alguma dúvida, veja na aula anterior, quando nós falamos dos agentes endógenos, o tectonismo, e dos agentes exógenos, o intemperismo. Então, nós vamos ter relevos onde a ação dos agentes endógenos predomina sobre os exógenos, ou seja, o tectonismo predomina sobre o intemperismo. Em outros casos, o intemperismo predomina sobre o tectonismo. Beleza? Então essa é a primeira coisa que a gente vai observar. Quem que está predominando no momento. Depois disso, a gente vai olhar para o processo desse intemperismo. Lembra que nós falamos que o intemperismo a gente está olhando no local específico. Então nós vamos estar olhando, ó, aqui predomina erosão, ou aqui predomina sedimentação. Então, olha só, a dica está aqui, ó. Quando a gente olhar para os agentes e notar que o intemperismo predomina sobre o tectonismo, nós vamos olhar então para que etapa do processo está predominando: erosão ou sedimentação. E por último, nós vamos olhar para a altitude deste local em relação ao relevo ao seu redor. Ele é mais elevado que o relevo ao seu redor ou ele é mais baixo que o relevo ao seu redor? Gente, de verdade, nunca diga que Planalto é um plano alto. Gente, um panda morre explodido lá na China toda vez que alguém fala isso. Por isso que os pandas estão em extinção, porque muita gente fala que Planalto é um plano alto. Não, na aula de hoje nós vamos ver como que se classifica isso. Belezinha? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai falar dos tipos de relevo. Então a gente falou lá montanha, planalto, planície e depressão. Então vamos ver como é que a gente classifica cada um. Olha só, montanha, gente, é o mais fácil, é o mais tranquilo aqui. Por quê? Porque montanha, de todos esses tipos de relevo, montanha, planalto, planície e depressão, a única forma que predomina os agentes endógenos, ou seja, que predomina o tectonismo, são as montanhas. Aqui vale uma parte, gente. Você vai ter, como a geologia é uma ciência recente, você vai ter outras formas de classificar tudo isso. Nós estamos trabalhando nessa aula com o que mais aparece em questões de vestibular. Então, se você já leu, se você já viu algum livro mais aprofundado de geologia, pode aparecer algumas classificações um pouco diferentes, tá? Para a gente aqui, a gente vai classificar dessa forma muito simples. Se o tectonismo predomina sobre o intemperismo, então essa forma de relevo é uma montanha. Então a imagem aqui de cima está mostrando uma montanha. Então o que a gente pode concluir aqui? Aqui está rolando uma atividade tectônica. Aqui é um limite convergente ali de placas tectônicas. Belezinha? Ok. Aí nós vamos agora para as outras três formas de relevo, e essas outras três formas vai predominar o intemperismo, ou seja, os agentes externos, exógenos. Vamos lá. Primeiro a planície. Por que a planície? Porque a planície é a única onde predomina a sedimentação em relação à erosão. Então, olha só, o que é uma planície? Planície é uma forma de relevo onde predomina-se os agentes exógenos, o intemperismo, e predomina o processo de sedimentação. Por isso que, em geral, a gente vai ver aqui essa planície como uma área
plana. Por que uma área plana? Olha aqui a imagem de cima. Porque se está sedimentando, se está ali as coisas, os fragmentos eles estão se organizando naquela região mais baixa, formando ali uma região plana. Cuidado, não faça confusão planície e bacia sedimentar. Isso já apareceu inclusive em questões, beleza? Bacia sedimentar foi formada por sedimentação. A planície está rolando sedimentação. Portanto, dica do Sumaré: toda planície é uma bacia sedimentar, mas nem toda bacia sedimentar é uma planície. Nós temos locais que foram formadas por sedimentação e hoje está sofrendo erosão, que são os chamados planaltos sedimentares. O que é planalto, gente? Planalto, ele é uma forma de relevo onde predominam os agentes exógenos, o intemperismo e a erosão. E olha só, erosão, então vai estar causando erosão nesse local, e se esse local ele for mais elevado que o relevo ao seu redor, nós vamos chamar de planalto. Beleza? Quando a gente for falar aqui de relevo brasileiro, vai ter uma aula que a gente vai falar especificamente de relevo brasileiro, nós vamos falar de professores que trabalharam com isso, que estudaram isso, os grandes nomes do estudo de relevo no Brasil, e a gente vai mostrar aqui como que esse processo de classificação foi se alterando, tá? Guarda aí que vai ter uma aula falando especificamente sobre isso. Ok? Então, planalto não é um plano alto. Planalto pode ser plano? Pode ser plano, mas pode não ser plano, pode ser um relevo irregular, beleza? O que é um planalto? Predomina-se o intemperismo, especificamente a erosão, e tem uma altitude mais elevada que o relevo ao seu redor. Guarda que esses tipos de planalto que já já a gente volta neles, tá? Morro, Chapada e Cuesta. Beleza? Guarda que vai voltar. Ok? Vamos para a última forma de relevo, que é a depressão. Olha só, também são agentes exógenos, também é um processo de erosão, porém a sua altitude é mais baixa que o relevo ao seu redor. Então, beleza, se o relevo é mais baixo que o relevo ao redor, é depressão. Se o relevo é mais alto que o relevo ao redor, é planalto. Beleza? A depressão ela pode ser de dois tipos. O que diferencia essa depressão? Se a altitude dessa depressão é mais baixa que o relevo ao seu redor, mas não é mais baixa que o nível do mar, é uma depressão relativa. Agora, se essa depressão, além de mais baixa que o relevo ao redor, é mais baixa que o nível do mar, é uma depressão absoluta. Belezinha? Fator, processo, altitude. Aqui está o fator, no outro slide estava a gente, estamos falando da mesma coisa. Aqui, fatores internos, fatores externos. Só para você lembrar que são também os agentes endógenos, agentes exógenos. Então, a gente está colocando termos diferentes, porque são usados esses termos de forma diferente, apesar de ser a mesma coisa. Então, aqui eu coloquei diferente de propósito. Então, olha só, montanha predomina os agentes internos em relação aos agentes externos, ou seja, tectonismo predomina sobre intemperismo. Planície, planalto, depressão, intemperismo predomina sobre tectonismo, ok? Se a montanha é a única que os internos predominam, não preciso mais das outras colunas para ela, beleza? Então vamos diferenciar planície, planalto e depressão. Planície, sedimentação predomina sobre erosão. Já planalto e depressão, erosão predomina sobre sedimentação. Beleza? Se eu já classifiquei a planície, não preciso me preocupar com a altitude, ok? E aí nós vamos lá para planalto e depressão. Planalto, altitude elevada em relação ao relevo ao redor. Depressão, altitude mais baixa em relação ao relevo ao redor. Belezinha? Para terminar, a gente vai aqui para essas formas diferentes de planalto, esses tipos de planalto. Alguns vestibulares, a Unesp principalmente, gosta aqui de te mostrar uma imagem e falar qual tipo de planalto é esse, beleza? Então a gente tem a chapada, a cuesta e o morro, beleza? Como que a gente diferencia eles? A gente presta atenção no formato que ele tem, beleza? Então aqui a gente vai olhar aqui para a modelagem deste relevo. A chapada, ela tem uma área plana ali em cima e nas laterais ali nós temos relevos mais escarpados, uma área escarpada, um paredão. Já o morro é um relevo irregular e nós temos ali aquele declive nas laterais, beleza? A cuesta vai ter de um lado um declive e do outro lado nós vamos ter uma escarpa, beleza? Então vamos lá, quando a gente chegar em relevo brasileiro a gente vai falar um pouquinho mais desse, porque a gente vai dar nome para as regiões brasileiras em relação a isso.
ok? Última coisa que podem me perguntar, mas Sumaré, o que é uma serra? Serra a gente usa como um coletivo de morros, beleza? Então quando a gente tem um conjunto de morros, a gente vai chamar de serra. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, por aí vai. Belezinha, galera? Bom, com isso a gente termina essa aula e aí nós vamos ter uma outra aula falando de formas de relevo submarino e forma de relevo continental litorâneo. Belezinha? É isso aí. Valeu e tchau!